Boa noite, senhoras e senhores. Os protestos de rua em junho derrubaram popularidades dos governantes. Pesquisa CNI e Ibope, divulgada ontem, reflete o clima de insatisfação verificado durante as manifestações de junho. A presidente Dilma viu a aprovação do seu governo baixar para 31%. Tendência já verificada por outros institutos de pesquisa. Entre os governadores, a situação ainda é pior. Apenas Eduardo Campos, de Pernambuco, consegue bons índices. Seu governo é aprovado por 58% da população. O pior colocado é Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, com apenas 12% de aprovação. O segundo pior é Marconi Perillo, de Goiás. E o terceiro pior é o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, com 25% de aprovação. Como a crise está afetando a popularidade de todos os políticos e partidos? É a pergunta do Conversas Cruzadas, que quer avaliar se é apenas um momento passageiro ou se a tendência se manterá até as eleições. Então é o programa de hoje. E para este programa temos lideranças partidárias. O presidente da Fundação Ulisses Guimarães, do PMDB, Eliseu Padilha. O deputado federal do Democratas, Onyx Lorenzoni. O deputado federal do PT, Paulo Ferreira. E o deputado federal do PSDB, Nelson Marquesan Júnior. Nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito, Sicredi, soluções em seguro e previdência para você ter mais tranquilidade, Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar, Sintergues, um sindicato forte por uma categoria unida, Ambientes de Linha, aqui você vive, e Centro Clínico Gaúcho, planos de saúde empresariais. Começamos por um homem do governo, o deputado federal do PT, Paulo Ferreira, para nos explicitar aí o seu ponto de vista com relação ao momento político que estamos vivendo e esta queda na popularidade dos governantes em geral a partir da própria presidência. Deputado Paulo, boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, telespectadores do TV Com. Uma saudação aos deputados Onyx, deputado Marquesan e deputado Eliseu Padilha. Eu tenho uma opinião, Lazier, de que a natureza das manifestações no mês de junho, que foram manifestações só comparáveis às manifestações por redemocratização e pelas eleições diretas no nosso país, elas ainda precisam ser explicadas, precisam ser entendidas. É evidente que aqui o programa foi convocado e nós vamos tratar preferencialmente da agenda dos governantes, quer dizer, da perda evidente, constatada por vários institutos de popularidade da presidenta Dilma e de vários governadores. E adianto, se nós fôssemos fazer aqui uma pesquisa sobre os prefeitos, eu não tenho nenhuma dúvida que nós chegaríamos também a uma conclusão. Agora, essas manifestações ocorridas, elas não só mandaram um recado, elas não só questionaram as políticas públicas, questionaram os governos. Embora o caráter, digamos, multitemático e talvez várias questões que surgiram ao longo desses 2 meses, as instituições, de uma maneira geral, Lazier, tiveram questionamentos importantes e sérios. Não só os governantes, agora, evidentemente, pelo fato da nossa organização ela ter na eleição o seu ponto fundamental, e por isso que essas manifestações elas têm que ser entendidas como manifestação da cidadania, quer dizer, aquela cidadania que vem e diz, olha, eu acho que tem retificações, tem mudanças que têm que ser feitas. Do ponto de vista nacional, quer dizer, esse fato talvez só seja comparável, essa perda de popularidade, àquela que o presidente Lula enfrentou no final do primeiro mandato.
Nós tivemos a época, né, com a crise e o debate sobre a ação penal 470, né, uma época que vai de novembro até março de 2006. Estamos reproduzindo as manifestações de junho. Aonde o presidente Lula chegou ao patamar mínimo de 28%. Né, e nem por isso, né, nós deixamos de ser reeleitos naquela eleição de 2006. E é importante dizer também, né, que para simulações de eleições presidenciais do ano que vem, a presidenta Dilma, né, se constitui na principal candidata entre todos os candidatos postos hoje. Quer dizer, embora, né, se tenha hoje uma perda de popularidade do ótimo e bom do nosso governo, né, que, na minha opinião, né, nós podemos recuperar, né, ao longo do segundo semestre e até o processo eleitoral, quer dizer, nas simulações para a eleição do ano que vem, a presidenta Dilma, tanto nas hipóteses de primeiro e segundo turno, ela, né, se consagra vencedora. A volta de Lula, deputado Paulo Ferreira, é incogitável ou isso ainda está por ser resolvido? Não, o Lula já tem dito, claro, né, e nas reuniões que nós temos feitos, e a última do Diretório Nacional foi agora no sábado passado, quer dizer, o tema eleitoral, ele ainda não frequenta os debates. Ele não é pauta nossa ainda, porque nós temos 1 ano e 4 meses de governo. Então poderá vir. Não, eu quero dizer o seguinte, hoje a posição do PT, né, é que a Dilma, né, pelas opiniões majoritárias, amplamente majoritárias entre nós, quer dizer, a Dilma será a nossa candidata. Né? Por que isso? Porque nós temos um governo, nós temos uma aliança nesse governo que dá sustentação, né, e nós temos fundamentalmente um programa que está sendo executado no país, né, que na hora do debate eleitoral, né, naturalmente, né, nós vamos, né, opor aquilo que nós estamos fazendo nos 12 anos, né, e a oposição que virá legitimamente também com as suas propostas. Deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, como é que interpreta o momento que estamos vivendo sob o ponto de vista político? Boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite ao deputado Padilha, deputado Paulo, deputado Nelson Marquesan, a todos aqueles que acompanham esse debate. Primeiro, Lazier, dizer que o copo transbordou, né? Ou seja, há poucos meses atrás, eu queria voltar a 4 meses atrás. Qual era a conversa no Brasil? Era a antecipação do debate eleitoral. Nós entrávamos no 3º ano do governo Dilma e a eleição estava na pauta da imprensa brasileira. Ou seja, era a Dilma a bordo da sua popularidade, e aí eu não tenho nenhuma dúvida que o governo se embriagou dessa popularidade e se esqueceu de governar. E o que as pessoas querem? Por que as pessoas foram para a rua? As pessoas querem governo eficiente. Está na pesquisa. 87%, 89% dos brasileiros entrevistados dizem o quê? Nós pagamos impostos demais e o governo faz de menos. As pessoas estão cada vez mais bem informadas, as redes sociais permitem o compartilhamento de informações como nunca antes se viu nesse país, e o que acontece? As pessoas estão começando a se dar conta de que elas são assaltadas tributariamente. Ora, trabalhar do dia 1º de janeiro até o dia 30 de maio, só para sustentar o governo, num país onde 100 bilhões de reais se estimam os órgãos nacionais e internacionais, é desviado pela corrupção no Brasil, isso é um absurdo. Então aí, o sujeito tem um país onde ele vai na farmácia e paga imposto para comprar remédio, Brasil. Aí ele vai no mercadinho do bairro que ele vive e ele paga 40%, 50% de imposto, não leva comida para casa. Metade do carrinho que ele compra, ele entrega. E como é que é a estrutura no Brasil? 64% de... Melhor, vamos facilitar a conversa. R$64 de cada 100 que a gente paga de imposto vai lá para Brasília. 23 fica aqui no Rio Grande do Sul. E 13 fica nas cidades onde nós vivemos. Nós estamos sendo assistidos em todo o Rio Grande do Sul. E aí como é que é? O prefeito tem que gastar 15%, Nelson, em saúde, que é o principal drama do Brasil hoje. Aí os municípios gaúchos, está aí a FAMURS dizendo, gasta em média, Lazier, 21% da sua arrecadação. Aí há 2 anos atrás, nós tentamos fazer passar lá no Congresso a regulamentação da famosa emenda 29 para fazer com que a União tivesse a responsabilidade de gastar 10% da sua arrecadação,
que fez Dilma e a sua base de 440 deputados federais contra 513? Nós somos em torno de 70, 80 deputados de oposição. A Dilma usou a sua base e negou isso à população brasileira. Isso é fato. O que isso significaria? Mais 30 bilhões de reais em saúde por ano. Aí, o 40º ministro, quer dizer, não sei para que 40 ministérios. O 40º, que é o João Santana, faz pesquisa todo dia, todo mês, e identifica lá o problema da saúde. Aí, na redução e na simplificação da população brasileira, precisa médico. Aí o que faz o governo? Melhora a condição da infraestrutura da saúde, se preocupa, chama governadores, prefeitos, aumenta os recursos, cria mais leito hospitalar, melhora a UTI, melhora a disponibilidade de UTI móveis? Não. Mais médicos. Aí faz o quê? Aí faz um negócio com Cuba. E qual é a primeira proposta? Era trazer 6 mil, 7 mil, já nem mais lembro lá, médicos cubanos, igual a Venezuela. Na Venezuela foi feito assim. E como é que era na Venezuela? A Venezuela, e era o mesmo programa aqui no Brasil, pagava $5.000 para o governo cubano e o governo pagava $300 para o médico. Isso não é trabalho escravo, Lagiano? Ou seja, é a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. O Mais Médicos é exatamente isso. Um casuísmo populista que a população condena. Quando ela se der conta, ela vai se revoltar contra isso. E eu quero só terminar com Minha Casa Melhor, porque isso é interessante. Fiz uma pesquisa, coloquei no meu blog na semana passada, porque me incomodou que 4 dias depois da Dilma assinar o Minha Casa Melhor, que é um programa igualzinho ao do Chaves tinha lá, que é Minha Casa Bem Equipada, que o Chaves apresentava na televisão estatal venezuelana. O que aconteceu, Lazier? A Regina Casé aparece na televisão. Eu disse, meu Deus do céu, 4 dias depois de assinar um programa, como é que a propaganda está na televisão? Aí fui atrás da história. Do dia 13 de junho do ano passado até o dia 20 e poucos desse mês, não sei se é 23, 22 ou 24, que foi feito o levantamento, a Regina Casé apareceu 1.057 vezes na televisão. E eu fui ver o valor. Peguei o básico da Globo e das outras empresas. Resultado, 157 milhões em propaganda. Será que o Brasil precisa disso? Deputado, o povo pensou disso, o povo quer governo. Deputado Eliseu Padilha, do PMDB, aliado do governo Dilma, boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite a meus colegas Onix, Marquesan, Paulinho. Lazier, eu quero cumprimentar de uma maneira muito especial também os nossos telespectadores, que são a razão do sucesso desse teu programa há tantos anos. Não, a razão do sucesso são os convidados. E eu quero começar com uma reflexão que nós estamos fazendo nacionalmente lá na Fundação. Em dezembro de 2011, eu fiz uma pesquisa através de um instituto que usa psicólogos como entrevistadores e psiquiatra como coordenadores dos psicólogos. Era dezembro de 2011 e eu levei ao público interno do PMDB o conhecimento de que 89,2% da população não queria saber do que estava acontecendo no mundo político. 10,2% da população são os políticos, os partidários, o pessoal vinculado ao processo. Estes 89,2%, e esse é o resultado da pesquisa, diziam que tratavam entre si pelas redes sociais do que entendiam que era do interesse da população e os políticos, portanto, o mundo político falava entre si em torno de 10% da população. 90% falava outra língua. Agora, vamos chegar em junho agora. Estes 90% resolveram, e eu escrevi um artigo que está publicado na minha página, está na página da Fundação, que é onde tem, da Fundação Ulisses Guimarães, qual a democracia? Porque essa demonstração de junho agora é sinal de que a população deslegitimou. 90% não queria saber, 10% quer saber. A democracia é o regime da maioria. Onde não tem a maioria, não tem legitimidade. Deslegitimou a representação. A representação da nossa democracia representativa. Portanto, se vamos lembrar, o telespectador vai lembrar, nós vamos lembrar os cartazes na rua. Nenhum político me representa.
Ora, a deslegitimação leva à manifestação direta. E nós temos a população, então, não mais como alguém que vai ser informado do que aconteceu, mas como alguém que quer ser protagonista do que vai acontecer. Daí por quê? Saúde padrão FIFA, educação padrão tal, habitação padrão tal. Então, a população abriu mão daquela representação que nós políticos fazemos na democracia representativa e resolveu vir para a rua numa similitude, claro, a similitude digital ao que foi a democracia direta lá na Grécia Antiga. Mas por que fez isso? Porque há descontentamento com as ações de governo. E não é só do governo federal. É governo federal, governo estadual, governo municipal. A propósito dessa pesquisa agora, nós vimos até que a manifestação no que diz respeito aos os governos municipais e estaduais, ela é com menos consideração o governo federal, que fica com 31, estadual 28, municipal 28. Portanto, o desalento, a desconformidade, a decepção é com toda a estrutura de governo. Nós temos sim que rever a nossa forma de fazer política. Nós não podemos continuar falando entre nós políticos e a sociedade falando uma língua diferente. Eu digo nesse artigo aqui, e vou dizer agora, não tenham ilusão. Esse movimento de rua não veio para ficar agora no mês de junho e julho. Sim. É para sempre. Sim, mas esse é um novo patamar. Os políticos só se deram conta disso agora, depois das manifestações? Alguns se deram antes. Eu estou dando testemunho aqui que eu me dei antes. Alguns se deram antes. E não foi só eu. Muita gente se deu antes. O problema é o que fazer e como fazer. O que fazer e como fazer. As manifestações vieram para ficar. Neste momento, eu não sei, talvez na Turquia, a praça ainda esteja ocupada. Nós não precisamos, se chegar agora em Wall Street, se nós tivermos algum problema na Bolsa, pode ter uma manifestação na rua. É certo que nós temos uma manifestação na Espanha hoje por causa do acidente. É certo. No Chile, há poucos dias, teve por causa da educação. Lá na Espanha, na Inglaterra, na Grécia, na Alemanha, em razão da crise que a Europa... Então, é uma nova forma da política ser expressada. Tem a democracia representativa e nós temos que descobrir o jeito de voltar a representar, e ninguém vai representar pensando que vai ficar no seu gabinete e é o representante. Ele tem que respirar, sentir o que efetivamente é hoje a preocupação da sociedade para poder voltar a ter legitimidade. O Norberto Bobbio, que nós todos aqui conhecemos, nosso telespectador, o filósofo e teórico político italiano, em 1986 ele escreveu O Futuro da Democracia, em que ele questionava exatamente as coisas que nós estamos questionando hoje. Ele perguntava, como é que a gente vai preservar a liberdade, que é algo que vem do liberalismo, com a justiça social que vinha dos regimes mais postados à esquerda. Então, como é que a gente constrói isso? Esse é o desafio que está na rua de novo agora. E para concluir, eu cito nesse meu artigo alguém que é muito conhecido também do pessoal, especialmente na área econômica, o Max Weber. O Max Weber, ele teorizando sobre como é que quem era político e quem não era político, e se aplica rigorosamente a hoje, ele dizia o seguinte: político não é aquele que vive da política. Político é aquele que vive para a política. Perfeito. Deputado Marquesan Júnior, do PSDB, boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, Onix Lorenzoni, Eliseu Padilha, Paulo Ferreira, aos telespectadores. É um prazer estar aqui de novo, especialmente conversando, na verdade, sobre as pesquisas e sobre essa nova situação, esse novo cenário político que, do meu ponto de vista, é muito bem-vindo, me agrada muito. Eu acho que essa insatisfação demonstrada nas pesquisas, nas manifestações, é uma manifestação que uma boa parte dos brasileiros tem, porque tinha dificuldade de expressar, de como manifestar isso, e se deu conta que efetivamente a carga tributária é muito grande, que se paga muito para ter alguns serviços e que não se tem alguns serviços. E eu acho que isso foi simbolizado. Se eu tivesse que reduzir esses movimentos a uma palavra, eu diria que a palavra é justiça. As pessoas foram à rua buscando justiça na saúde, justiça na segurança, justiça na educação, justiça nos impostos, justiça com os mensaleiros na cadeia, justiça com toda a corte do setor público que ocupa os melhores cargos, os mais bem remunerados, os mais poderosos, mais charmosos, e que nunca antes na história, e nem agora, vão para a cadeia, são condenados, tem algum processo penal que chega ao final.
né? Hoje não, semana passada, um conselheiro do Tribunal de Contas alterou o seu registro de nascimento para continuar no Tribunal de Contas da União. Imagina se alguém faz isso para conseguir uma aposentadoria de um salário mínimo. É fraude, processo penal, cadeia. Tem o seu nome e da sua família manchado. Mas ele não. Ele faz parte da corte. Então, para ele, o direito é outro. Não vai acontecer nada com aquele ministro? Provavelmente não. E ele está aposentado com a certidão de nascimento anterior. A Câmara denunciou o fato? A Câmara está em recesso agora, né? Sim. Então, isso deve vir agora nas próximas Mas caberia semanas. uma representação para a Procuradoria da República. Eu acho que isso sim é uma oportunidade da gente ter algum órgão que fiscalize os tribunais de contas, como vinculá-los ao Tribunal de Contas, ao Conselho Nacional de Justiça. Mas, que 15 segundos só. Eu li que o processo foi um processo que ele interpôs judicialmente, porque teria havido um equívoco no registro dele. E usaram a certidão de batismo e o padre para mostrar que efetivamente a data. Então, parece que ele tem uma primeira aposentadoria. Eu não estou dizendo que ele esteja errado nem certo, apenas li sobre isso, claro. E talvez seja mas eu também li, Padilha, nós julgarmos que ele utilizou esta certidão para se aposentar. Então ele utiliza uma data para se aposentar de uma atividade e se utiliza de outra data que lhe convém melhor, assim como alguns intérpretes do direito se utilizam às vezes. Por exemplo, eu vi aqui o Ministério Público do Rio Grande do Sul dizer que o teto constitucional passou a ser então agora do líquido. O teto de 26.700 não é mais do bruto, para justificar os salários no Ministério Público de 40 mil. Então, esta corte, onde o direito não é o mesmo direito que se aplica ao cidadão. E eu acho que esta justiça que o cidadão foi para a rua para gritar. E eu, sinceramente, me sinto agora que eu represento algum cidadão, porque durante 2 anos eu imaginei que ninguém mais se importasse com tanta corrupção, com tanta incompetência no governo, com tanto marketing e com tanta falta de resultados. E a grande angústia... Eu raramente concordo contigo. Certo? Bom. E eu vou concordar contigo em relação à importância que essas manifestações tiveram no sentido do aperfeiçoamento da democracia e dos poderes. O Brasil não sabia, Lazier e colegas, antes dessas manifestações, que o presidente do Supremo Federal, o ministro Joaquim Barbosa, recebeu, quando ainda presidente do STF, R$700 mil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Com duplicidade de vencimentos. O Brasil não sabia disso. Como também o Brasil não sabia que esse mesmo ministro, o Joaquim Barbosa, certo, criou uma empresa, né, para poder fazer a aquisição de um apartamento, se desonerando de impostos em Miami. Quer dizer, então, eu acho que esse movimento que veio, quer dizer, é um movimento absolutamente necessário e legítimo. Por quê? Porque nós estaremos confrontados, entendeu, com as contradições da República. Eu acho que daí, eu também, daí a gente entra numa pauta... Raramente concordo contigo, mas nesse aspecto, entendeu, a tua intervenção, ela é brilhante. Eu só acho que daí a gente entra numa pauta muito pessoal entre a Dilma e o Joaquim Barbosa, né? Porque, veja bem, mas não nada a ver com a Dilma, chegou ao ponto de, cumprimentando ao Papa, não cumprimentar a presidente da República. Mas a Dilma não é a autora dessa denúncia. Isso quem veio... Teria sido um descuido, aquilo foi proposital. Nesses eventos, normalmente tu acerta até por imitação, né? Tu está olhando os que te antecedem e tu de alguma forma imita. Então é difícil de que tu não tenha imaginado que 2 pessoas um do lado da outra, 2 autoridades, tu cumprimente o Papa e não cumprimente a presidente da República e a deixe assim. Eu acho que foi uma escolha. Mas o que mais angustiou Brasília, e aí eu acho que eu vou discordar de ti, Paulo, o Partido dos Trabalhadores do Governo Federal, é que nestes movimentos, Lazier, não tinha lideranças identificáveis, primeiro, para corromper, para financiar. Segundo, para denegrir a imagem, como, perdoe Paulo aqui, tentam fazer com Joaquim Barbosa. Tá, mas não aconteceu isso? Não são fatos então, isso? E terceiro... O apartamento é fato, o duplo salário é fato. E terceiro, não tem liderança para ameaçar, porque a estratégia é sempre essa. Identifiquei a liderança contrária, então a estrutura pública e partidária é utilizada para quê?
para corromper, não deu certo para denegrir a imagem e para ameaçar. Então, esta é a angústia neste momento que perdura em Brasília, que se reflete, graças a Deus. Bom, estamos aqui hoje no Conversas avaliando o momento político em cima das recentes pesquisas que mostram quedas generalizadas nos prestígios de governadores e da presidente. Vamos fazer um intervalo, na volta vamos começar pelo deputado Eliseu Padilha, pelo critério do programa, de que cada convidado abre um bloco. E já vou deixar uma perguntinha para o deputado Eliseu Padilha. Na sua fala inicial disse que temos que descobrir um novo modo de representar. Na opinião desse homem, que tem uma larga experiência política, tem uma longa carreira, como, na sua opinião, deve ser este modo de representar? Na volta.